Ninguém mais ouve o som das correntes, porque elas agora são invisíveis, feitas não de ferro, mas de desejo, forjadas não pela força, mas pelo prazer. Vivemos a era em que tudo é possível, tudo é permitido, tudo é acessível, mas quanto mais livre o mundo parece, mais presa a alma se encontra. E essa prisão, talvez a mais sofisticada que a humanidade já construiu, tem um nome: busca incessante pelo prazer. Essa não é apenas uma crítica moral, é uma constatação espiritual. Porque quando tudo ao seu redor te treina a fugir da dor, você para de crescer. E o ser humano que para de crescer, lentamente começa a morrer. O autor Aldous Huxley previu isso com uma clareza quase profética. Enquanto George Orwell temia um futuro de opressão externa, Huxley enxergava algo muito mais sutil e perigoso. Um mundo onde ninguém seria forçado a obedecer, porque todos estariam entretidos demais para se importar. No seu livro Admirável Mundo Novo, ele descreve uma sociedade onde as pessoas são controladas não por censura, mas por excesso. Excesso de estímulos, excesso de prazer, excesso de conforto. E, paradoxalmente, esse excesso cria vazio. Um vazio tão profundo que nem o entretenimento, nem a comida, nem o sexo, nem as substâncias, legais ou não, conseguem preencher, porque o que está faltando não é mais prazer, é significado. Mas quem vai se preocupar com isso quando há mais uma notificação, mais um vídeo, mais um prazer instantâneo à distância de um clique? Jesus passou 40 dias no deserto, sem comida, sem distrações, sem prazer. Ali enfrentou a tentação mais antiga da humanidade: trocar o que é eterno pelo que é imediato. O diabo ofereceu tudo: pão, poder, glória. Jesus recusou, porque sabia que o conforto que nega a verdade é a semente da escravidão. Essa cena é mais atual hoje do que nunca. Mas quem vai ao deserto hoje? Quem aguenta o silêncio? Quem encara o vazio sem querer anestesiar a alma? O mundo nos empurra na direção oposta. Está com dor? Coma algo. Está entediado? Veja algo. Está sozinho? Fique online. Está triste? Compre, consuma, corra. A dor deixou de ser mestra e se tornou inimiga. Mas sem ela, como vamos saber o que precisa ser curado? O prazer em excesso emburrece a alma, e uma alma emburrecida se torna obediente, mansa, manipulável. No século XX, o psicólogo B.F. Skinner criou um modelo de condicionamento chamado reforço intermitente. Ele descobriu que se um rato fosse recompensado de forma imprevisível ao puxar uma alavanca, ele continuaria puxando para sempre, mesmo cansado, mesmo sem fome, mesmo à beira da morte. O prazer vicia mais quando é incerto, porque cria expectativa, e a expectativa é a prisão perfeita. Troque o rato por você. Troque a alavanca por uma tela. E a recompensa por uma notificação, uma curtida, uma validação. Agora olhe ao seu redor. Quantas vezes você atualiza o feed sem necessidade? Quantas vezes desbloqueia o celular sem intenção? Quantas vezes consome conteúdo que nem se lembra depois? É exatamente isso que Skinner previu. Seres humanos condicionados a buscar prazer sem saber por que estão buscando. E isso não é acidente, é sistema. Em Admirável Mundo Novo, a droga soma era distribuída à população para garantir estabilidade emocional. Ela não curava a dor, ela silenciava o sintoma. E não era uma conspiração maligna, era um mecanismo funcional. As pessoas não resistiam, elas pediam mais. Hoje o soma está em todo lugar, em pílulas de tarja preta, em redes sociais, em pornografia, em fast food, em músicas que excitam, mas não tocam, em conteúdos que distraem, mas não despertam. E enquanto você estiver dopado de prazer, quem vai notar que sua alma está morrendo? Essa é a armadilha perfeita, uma prisão sem grades, um campo de concentração emocional onde ninguém sofre, porque ninguém sente. Carl Jung disse que aquilo que você evita inconscientemente controla a sua vida. Se evitamos o sofrimento, somos controlados por ele. Se evitamos a solidão, somos escravizados pela presença de qualquer um. Se evitamos o silêncio, somos dominados pelo barulho. O Estado, a mídia, os algoritmos não precisam mais censurar. Basta seduzir. Você não precisa ser vigiado 24 horas. Se estiver entretido o tempo todo, você mesmo se abandona. Você não precisa mais de um tirano externo. Você se transforma no seu próprio carcereiro. E pior, com um sorriso no rosto. Porque o prazer ensina a amar a própria prisão.
ele amortece o desconforto, mas também adormece o espírito. Hoje chamam de liberdade o que na verdade é distração. Chamam de felicidade o que na verdade é fuga. Chamam de sucesso o que é na verdade uma performance, uma encenação vazia sustentada por consumo, aparência e dopamina. O filósofo Byung-Chul Han fala da sociedade do desempenho, onde todos estão livres para se explorarem, livres para se esgotarem, livres para sorrirem, enquanto se afogam em prazer superficial. E ninguém vê, porque todos estão ocupados demais correndo do silêncio, correndo da dor, correndo de si mesmos. A espiritualidade de hoje também foi contaminada, transformada em produto. A fé virou técnica, a oração virou método, a iluminação virou meta. Mas não há transcendência real onde não há entrega. E não há entrega onde não há verdade. Jesus não prometeu conforto, ele prometeu cruz, prometeu transformação, não alívio. Mas quem hoje quer se transformar se pode se distrair. Quanto mais você foge da dor com prazer, mais você se enfraquece diante da vida. Porque a dor que você foge hoje é a verdade que te libertaria amanhã. A alma que não sofre não amadurece. A alma que não enfrenta não ascende. A alma que não resiste se dissolve. E então restam apenas sombras de humanidade, sorrisos sem verdade, afetos sem presença, corpos sem espírito. Talvez estejamos a caminho de um tempo onde o maior ato de rebeldia seja desligar o celular, onde o maior símbolo de liberdade seja sentar em silêncio com a própria dor, onde a verdadeira espiritualidade não é gritar gratidão, mas chorar em verdade. Talvez estejamos caminhando para uma bifurcação. De um lado, os que continuarão correndo atrás do prazer até a alma se apagar. Do outro, os que terão a coragem de parar e sentir. Você pode continuar fugindo, pode continuar preenchendo o vazio com mais um prazer, mais um vídeo, mais um escape, mais uma dose de dopamina. Mas haverá um momento inevitável, inadiável, em que tudo isso não será mais suficiente. E então, algo dentro de você vai começar a gritar, um grito sem som, sem forma, sem palavras. É a alma tentando te chamar de volta para casa, para a dor que você evitou, para o silêncio que você preencheu, para a verdade que foi ensinada a temer. Carl Jung dizia: aquilo que você mais precisa estará exatamente onde você menos quer olhar. E onde é que você menos quer olhar? Na sua dor, no seu tédio, na sua solidão, nos seus vazios, porque ali e só ali está o início da libertação. Não há despertar espiritual verdadeiro que não passe pela travessia do deserto. Não há consciência sem desconforto, e não há transformação sem enfrentamento. Mas o mundo moderno diz: sinta-se bem o tempo todo, e isso cria seres humanos rasos, frágeis, ansiosos por anestesia e incapazes de suportar qualquer verdade crua. Todo prazer que serve para evitar um encontro com a verdade se torna veneno. Você não sente mais fome de alma, sente fome de estímulo. Você não quer mais amar, quer se distrair com alguém. Você não quer mais crescer, quer apenas se sentir bem. E isso é devastador, porque o eu profundo, aquilo que você é quando não está performando, postando ou tentando agradar, só aparece quando tudo isso silencia. Jung chamava de individuação o processo de se tornar quem você realmente é. Mas esse processo é doloroso. Exige que você confronte sua sombra, seus medos, traumas, desejos reprimidos, impulsos inconscientes. Não há individuação sem crise, sem perda, sem questionamento profundo. E o prazer em excesso é o maior inimigo desse processo, porque ele te impede de entrar em crise, te impede de questionar, te impede de sentir. Jung afirmava: o que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. Ou seja, aquilo que você evita dentro de si se tornará o que te aprisiona lá fora. E essa talvez seja a maior tragédia da busca cega pelo prazer. Ela transforma você no principal sabotador da sua própria alma. Você precisa se lembrar disso. O silêncio é um mestre que não grita.
Ele apenas espera. Ele espera que você se canse de correr, que se canse de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro, que olhe para o espelho e, enfim, reconheça que a máscara não é você. No silêncio, você vai tremer, porque o silêncio revela. Mas depois, ele cura. É no silêncio que você escuta Deus, não o Deus das promessas fáceis, mas o Deus que transforma. O Deus que queima para purificar, que fere para curar, que quebra para reconstruir. A dor não é castigo, a dor é escola. É a professora severa, mais justa, da alma desperta. A dor ensina onde você ainda está apegado, revela o que precisa morrer em você para que o novo nasça. Desnuda a mentira que você construiu para sobreviver. Sem dor, você não se torna inteiro. Apenas aprende a sorrir por fora e a apodrecer por dentro. E aqui está o segredo. Quanto mais você evita a dor, mais se fragmenta. Quanto mais a enfrenta, mais se integra. O mundo criou uma espiritualidade superficial, feita de frases motivacionais, técnicas e promessas vazias. Mas a espiritualidade real é carne, alma, travessia. É Jesus no deserto sendo tentado, Paulo dizendo, é na fraqueza que sou forte, Jung mergulhando no inconsciente para resgatar o self. É você dizendo, eu não quero mais fugir, eu quero viver inteiro. Essa espiritualidade não te promete alívio imediato, mas te entrega profundidade, inteireza, presença. Seu corpo sabe quando você está se traindo. Ele reage com ansiedade, vícios, compulsões, não porque ele é fraco, mas porque está tentando te dizer algo que sua mente anestesiada se recusa a ouvir. Você não nasceu para consumir prazer. Você nasceu para encarnar propósito. Você não nasceu para viver de fuga, você nasceu para atravessar. Talvez sejamos a última geração que ainda se lembra de como é sentir silêncio, olhar para alguém sem uma tela no meio, sofrer sem querer se dopar imediatamente. Talvez sejamos a geração que precisa escolher, ou resistimos agora, ou nos perdemos para sempre. Porque o sistema é cada vez mais eficiente, mais sedutor, mais invisível. E o preço de continuar se dopando com prazer será a sua alma, sua essência, sua consciência. Mas há um sussurro. Você já o ouviu. É aquela sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece bem. É aquela inquietude que surge no meio da euforia. É aquela pergunta que atravessa seu peito quando tudo silencia. É isso? É só isso? Esse sussurro é a sua alma pedindo para você parar, sentir e voltar. Imagine-se sem as distrações, sem os vícios, sem o conforto que te prende. Quem você seria? O que você descobriria? Talvez descubra que há uma força dentro de você que nunca foi tocada, um centro que nunca foi violado, uma verdade que sempre esteve ali, esperando. E essa verdade, não o prazer, é o que pode te libertar. Alguns, mesmo no meio do barulho, começaram a ouvir. Ouvir um chamado que não vem de fora, um sussurro que não grita, mas insiste. Um incômodo que não passa, porque é um convite. Esses são os despertos, os que começaram a enxergar as paredes da prisão. Não porque alguém mostrou, mas porque o prazer já não satisfaz mais. O vício perdeu a graça, a distração ficou cansativa, o conforto começou a parecer claustrofóbico. Essas pessoas não são especiais. Elas apenas disseram basta. Basta de fingir, basta de correr, basta de sorrir com a alma ferida. E começaram uma rebelião silenciosa. A verdadeira revolução espiritual não começa fora, começa no íntimo. Ela acontece no momento exato em que alguém escolhe parar de anestesiar, parar de correr, parar de fingir que está tudo bem e se permitir sentir. Sentir tudo aquilo que foi reprimido, a raiva não expressa, o luto não vivido, a solidão ignorada, a dor sufocada pelo excesso de prazer. Essa escolha não faz barulho, não vira manchete, não gera curtidas, mas ela muda o mundo. Chega uma hora em que a máscara cai, e o eu que foi moldado para agradar, pertencer e ser aceito começa a ruir. É assustador, porque sem esse eu, o que sobra? Sobra o vazio, sobra o medo, sobra o silêncio.
Mas é aí, exatamente aí, que a alma começa a respirar, porque o eu condicionado precisa morrer para o eu verdadeiro nascer. Na tradição cristã, há um símbolo esquecido, o véu do templo que se rasgou. Ele separa o sagrado do comum, o humano do divino, o externo do interno. Quando Cristo morre, esse véu se rasga, de cima para baixo. É a imagem do portal, o momento em que a dor extrema abre o caminho da presença. Isso acontece com você também. Quando sua dor é atravessada, não evitada, ela rasga o véu que te separa de quem você é. Você deixa de ser uma reação e começa a ser uma revelação. Não se trata de negar o prazer. O prazer em si é sagrado. Deus criou o prazer. O corpo sente prazer, a alma também. Mas há uma diferença fundamental entre o prazer que vem da presença e o prazer que vem da fuga. O prazer que nasce da verdade é bálsamo, consequência, celebração. Já o prazer que nasce do medo é escudo, mentira, prisão com cheiro de liberdade. Você precisa aprender a distinguir. Depois que o prazer perde o poder de anestesiar e a dor é atravessada com coragem, começa algo novo, uma reconstrução, um nascimento, um renascimento. Não mais baseado em imagens, consumo ou performance, mas em presença, silêncio, verdade. Você aprende a estar com você mesmo, mesmo quando dói. Aprende a amar, mesmo quando não há recompensa. Aprende a perder e ainda assim permanecer inteiro. Você começa a não reagir, a não buscar, a não fugir. E esse não vira força espiritual, não porque você se tornou frio, mas porque se tornou livre. Você percebe que a maior vitória é não precisar mais vencer. A maior conquista é não precisar mais conquistar. Você não está mais tentando se salvar, está apenas sendo. E esse ser é a resposta a tudo que o mundo tentou esconder com prazer. Essa não é uma decisão única, é uma escolha diária, constante, viva. Todos os dias você será tentado a voltar, a se dopar com estímulo, a se perder no prazer. E todos os dias você pode escolher silêncio ou distração, verdade ou conforto, deserto ou dopamina. Essa escolha é sua, sempre foi, sempre será. Você começa a olhar o mundo com outros olhos. O céu não é mais apenas fundo para fotos, ele se torna espelho da eternidade. O rosto de uma criança te desarma. Um momento de silêncio se torna oração. A respiração vira sacramento. Você está, enfim, acordando e vê que tudo sempre esteve aqui, mas você não estava, agora está. A fé não é conforto, fé é coragem. É atravessar o deserto mesmo quando a promessa parece distante. É levantar da cama mesmo quando a alma quer se esconder. É continuar passo a passo, mesmo que o prazer já não engane mais. Paulo de Tarso, em sua carta aos Romanos, não disse que o caminho seria fácil. Disse que a cruz é pesada, mas que é o caminho para a verdadeira liberdade, porque o que para o mundo é loucura, para nós é sabedoria de Deus. A fé viva é a sabedoria de aceitar a dor, não como castigo, mas como passagem, uma passagem para a individuação, para o despertar, para a reconstrução do eu. Sacrifício não é perda, sacrifício é renascimento. É morte do velho para que o novo possa emergir. Jesus carregou a cruz não para se martirizar, mas para nos ensinar o valor do sacrifício consciente, do sacrifício que destrói a ilusão da liberdade baseada em estímulos superficiais. No mundo moderno, sacrifício parece palavra obsoleta, mas sem ele não há escada para subir. Sem ele, a alma permanece acorrentada à busca incessante pelo prazer vazio. Jung dizia que o corpo é a casa da alma. Quando o corpo sofre, a alma fala. Quando o corpo se entrega, a alma se liberta. Mas hoje, o corpo é explorado e negligenciado. Desconectado da alma, ele se torna receptor passivo das drogas, dos excessos, da ansiedade. A comida rápida, a tecnologia incessante, a falta de movimento, tudo isso é uma anestesia para o corpo e, por consequência, para a alma. A verdadeira liberdade começa no templo do corpo, na escuta atenta de suas necessidades reais, na disciplina amorosa para curar suas feridas, na reconexão sagrada com seu ritmo e limites. Agora, diante do abismo, você pode escolher.
Pode continuar navegando nas ondas de prazer fácil e distração constante. Pode aceitar a prisão invisível da escravidão moderna. Pode adormecer para a vida e para a alma. Ou pode despertar. Pode olhar para dentro, enfrentar o deserto, suportar a dor. Pode renunciar à ilusão da felicidade fácil. Pode escolher a liberdade que nasce do silêncio e da verdade. Esse despertar não será fácil, mas será real, e será a única chance de recuperar.